Hoje aqui na Semana do Camaleão a gente vai falar sobre o jeitinho brasileiro versus cultura profissional, né? O que acontece? A cultura profissional, ela visa criar solução, ter a base, o fundamento de pesquisar, desenvolver e executar. Okay? O jeitinho brasileiro, ele empurra com a barriga, ele deixa para depois, a comunicação é ruim, prioridade opa, deu horário, tô saindo, é a cultura chão de fábrica, tá? Então deu horário, tô saindo, vou pra balada, pro baile funk, enfim, seja lá o que for, vou pro proibidão que vai rolar na rua, e ele não tem como prioridade aquele projeto que tem que ser entregue no prazo, né? Inclusive, mesmo que isso venha descorrer a vida à noite. E ele, infelizmente, ele lida muitas vezes, não só quando ele trabalha numa empresa dessa forma, né, do jeitinho brasileiro, como também quando ele desenvolve projetos próprios, tá? Então, assim, não importa se é pra você, você tem que se enxergar como empresa, tá? Não importa se você esteja desenvolvendo alguma coisa pra você tem que enxergar como empresa. Ninguém tá dizendo que você não tem o direito de viver, de curtir a vida, de namorar, de sair com a família, de ir pra balada, fazer o que você quiser. Ninguém tá falando isso. Mas você tem que entender o que é prioridade. É melhor você hoje, ralar hoje, se sacrificar hoje, dar o seu melhor do que amanhã e depois ficar contando moedas ou depender de algum programa social do governo, se é que você me entende, né? Mas o fato é que o jeitinho brasileiro, ele é infeliz em vários aspectos, comunicação, a falta de comprometimento. Sabia que hoje as grandes empresas, não importa se é estúdio de animação, produtora, o que elas mais sentem carência é pessoas comprometidas, não é só capacitadas com qualificação, que dominam diferentes tecnologias, que tem base fundamental, mas comprometimento, até um grande desvio de caráter, né, de conduta em relação. Então, assim, hoje elas estão procurando quem tenha comprometimento, quem tenha aí não só caráter, mas também pessoas que tragam soluções capacitadas, bem qualificadas, né? E que realmente estão lá para se doar. É muito comum, independente seja na área de TI, para você que talvez não saiba, até mesmo profissões que talvez você ache que o pessoal vive só embalado em festa e trabalha pouco e ganha muito como publicidade e propaganda, isso não existe, tá? Até mesmo nas áreas artísticas, como publicidade e propaganda, marketing, etc. O pessoal vira várias noites, é comum, tá? Para entregar projetos no prazo e tudo. Porque o cliente exige, ele quer e quer com qualidade, tudo para ontem, entendeu? Então, assim, é muito comum o pessoal se sacrificar e abrir mão da vida social justamente para poder entregar os projetos no prazo e com qualidade, tá? Independente da área, hoje, principalmente hoje, é tudo assim. Então, assim, e seja a nível Brasil ou a nível mundo, tá? Não fica achando aí, não fica se enganando achando que isso é só relacionado aqui a São Paulo, não, tá? Isso é nível mundo, tá bom? Então, assim, se você não entregar, não mostrar o seu oficial, ou seu concorrente te consome, ou você perde o emprego, no caso você que é empregado, tá? Então, assim, essa cultura chão de fábrica, marcar o ponto, sair, entrar às 9, sair às 5, isso aí morreu, gente, isso aí não existe, tá? Isso aí não, realmente, eu vou ser bem direto com vocês. Hoje você tem que entregar tudo no prazo e com qualidade, tá? Então, assim, deixa essa cultura brasileira brazuca de lado, tá? Esse jeitinho, criar atalho, empurrar com a barriga, depois eu faço, depois eu vejo, a comunicação ruim, passa e-mail para um, mas não copia o outro, fica de boca verbalmente, mas não registra nada na ata, sabe? Eu sabia que até agências de publicidade e propaganda ou empresas de house, empresas que desenvolvem sistema, eles têm ata, onde eles registram tudo que ocorre nas reuniões para justamente poder ter um parâmetro e ter como mostrar depois, com a questão de segurança de ambos os lados, o que você pediu está aqui. Na parte de games, por exemplo, é tudo documentado, principalmente nas grandes produtoras, sabia? Tudo os personagens, as características, itens, elementos, etc. Tal, tudo é documentado, tá? Com ilustração, com itens, com valores, etc. E tal. Então, assim, você não pode ser diferente. Então, a questão de ser organizado, focado, para justamente não ter também refação de trabalho. Sabia que o brasileiro trabalha até 80% mais do que o europeu? E não é porque ele tem muito trabalho, é porque ele refaz muito trabalho. A falta de comunicação, telefone sem fio, a organização, planejamento, a análise crítica, antes de dar o primeiro passo, faz com que ele tenha que refazer o mesmo trabalho inúmeras vezes, tá? E não é por perfeccionismo, é por incompetência, tá? Pra vocês terem ideia, na Alemanha você trabalha 40% menos e se ganha muito mais. Então alguma coisa está errada, tá? Então o que acontece? O jeitinho brasileiro joga ele no lixo, tá? Procura ser cosmopolita, sabe? Aquele cara que ele é um cidadão plenamente do mundo, entende como é que funciona. Hoje, infelizmente, eu tô vendo a passos largos o nosso país andar para trás, tá? Estamos voltando, estamos em direção ao Brasil colônia, enquanto o mundo está a passos largos para o futuro, tá? É comum hoje você vai em uma faculdade, se você pegar o seu aviãozinho e for para uma faculdade no exterior, em especial aí, seja a Ásia, a América do Norte, Europa, você vai perceber que é comum o professor chegar e dar 10,
15 livros para você fazer o resumão no final do mês, tá? Só para você ter ideia, na minha época era comum eu ler um livro de 1000 páginas no único dia, livro de programação, e desenvolver aquele, na verdade não é nem um programa, um sistema inteiro no dia seguinte, tá? É comum, por exemplo, um profissional de TI aprender uma linguagem literalmente da noite para o dia, porque como ele tem lógica de programação, a linguagem só se torna uma ferramenta. É comum para um artista 3D pegar um software, um artista 3D, bom, profissional, né? Pegar um software 3D e aprender literalmente da noite para o dia, porque não é porque ele passou a vida inteira lá pragmático com 3D Max ou Maya que ele não vai aprender a trabalhar com Rodin, cinema 4D, Blend, né? A gente sabe, né, que o pessoal chupinha muita coisa pronta da internet, que é um grande erro, principalmente para projetos customizados, né? Todo mundo vai saber aquilo, na realidade tem procedência de X, Y, Z, né? Além disso, né, pesquisa e desenvolvimento é a nata com relação a qualquer projeto. Hoje você deve ver que em várias áreas, seja aí, sei lá, medicina, exatas, segurança, ensino, etc e tal, independente da área, você vê que tem muito profissional meia boca, sabe por quê? É o vulgo jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro não funciona, tá? Até mesmo profissionais aí, né, pessoas aí célebres, como por exemplo o criador do Facebook, o Mark Zuckerberg, o Bill Gates, ou mesmo o Steve Jobs, a coisa mais comum, não só quando eles começaram, mas quando eles continuaram a carreira deles, foi virar várias noites trabalhando, de domingo a domingo, a coisa mais comum. Não que eles não tenham vida, não que eles não curtam família, não viajam, não saiam para balada aqui e ali, conhecer novas pessoas, viajando pelo mundo, não. Mas a prioridade deles, quando eles estavam focados num projeto, era virar várias noites, tá? Então, assim, não existe aquela cultura do... Infelizmente, eu vejo hoje muito da galera, dos jovens hoje, no vulgo ostentação, sem ter nem onde cair morto, diga-se de passagem, tá lá com o iPhone de última geração, não tem nem dinheiro para pôr o crédito, né? Tá lá no vulgo ostentação, roupa de marca, relógio, tudo aquilo, tudo, né? A gente sabe parcelado, né? E ele está mais preocupado em aparentar ser do que trabalhar, se focar, desenvolver, para poder chegar a algum lugar. O jeitinho brasileiro não cola no mercado profissional, tá ok? Hoje, a maioria, vocês não precisam acreditar em mim, a maioria hoje das produtoras de games no Brasil ou mundo, né, em especial no Brasil, vamos falar aí, principalmente da área de desenvolvimento independente, 99% trabalha com um quadro de funcionários bem enxuto, que varia aí entre 4 a 50 pessoas em média, a maioria realmente até com 10, 15 pessoas no máximo. Só que o que acontece, só para deixar isso bem claro para você, tem algumas aí que são grandes, né? Que tem aí 100, 200, 300 funcionários, mas a gente está falando de poucas, tá? Estamos falando de poucas. O fato é que a maioria tem poucos funcionários, quadro muito enxuto, porém muito capacitado, tá? Que produz bastante, produz bem, de qualificação realmente, até porque senão o negócio implode, acaba não se tornando sustentável. Não fica achando que é um milionário que está toda hora investindo na área de games, não. Na verdade são pessoas que começam do zero, desenvolvem com seus próprios recursos, vão lá investindo, contratando, comprando equipamento, etc e tal. Não há subsídio do governo no mercado de games no Brasil, você já sabe disso, e muito menos aí de grandes de grandes estúdios, né? Não tem a galera lá do Tio Sam, dos Estados Unidos, vindo aqui direto enfim, investindo não, tá? A maioria, 99%, os desbravadores, eu considero até os, assim, sabe, como se fossem os bandeirantes, né? Aquele pessoal que foi desbravando o estado de São Paulo, etc e tal. Os desbravadores do mercado nacional de games e desenvolvimento são desenvolvedores independentes, que na maioria vem da área de TI, né? No caso aí são análises de sistemas, programadores, ou o pessoal que vem da área de design digital, design gráfico, até mesmo de áreas plásticas, e outros profissionais aí, por exemplo, da área musical, etc e tal. O fato é que é um mix de profissionais que já vêm de outros segmentos, de outras áreas, e paralelamente transcenderam para a área de games, né? Não é que eles largaram o emprego e tudo e deixaram a família aí a ver navio sem ter como pagar as contas, né? Não, eles foram transcendendo de forma natural, acreditando, investindo, aplicando, alguns até cometeram, né, vamos dizer assim, entre aspas, a loucura de vender imóveis, carro para poder investir realmente, mas o fato é que esse lance do jeitinho brasileiro, sabe, eu vou, sei lá, fazer faculdade X, Y, Z, tirar certificado tal, e vou aí conseguir um ótimo emprego para ganhar 10 mil reais, ou vou publicar um jogo bem bobinho, simples, como Flappy Bird, vou estar aí bombando, ganhando muito dinheiro. Isso não existe. Isso não existe, tá? Isso simplesmente não existe, tá? Mas o Flappy Bird, o cara ganhava 50 mil dólares por dia. Meu amigo, aquilo é 1 em 100 milhões, tá? O fato é que sem trabalho sério, sem foco, sem um cronograma, sem deadline, sem organização e métodos, você vai naufragar. Até porque a área de games é uma área no Brasil
que apesar de produzirmos mais jogos do que o leste europeu, ela é uma área que, como eu já disse, é bem enxuta, né? As produtoras são pequenas, elas são focadas, direcionadas e elas têm que sobreviver, o jogo tem que dar certo, tem que dar lucro, para poder continuar investindo, manter a empresa e continuar investindo em novos projetos. Do contrário, boom! Então assim, o jeitinho brasileiro, ele sempre tenta tirar vantagem, sempre tenta dar uma de esperto, mas ele acaba fadado ao fracasso no mundo real. E você deve estar sentindo isso mais do que nunca, né, com essa crise nossa, né, por parte das pataguadas aí do governo, né, não querendo adentrar no âmbito político, e em suma, por parte aí de inúmeras empresas que você olha, se liga a TV todo dia, essa aqui fechou, você vai ver justamente por falta do que? De profissionalismo, por causa que sempre tenta entrar com aquele jeitinho brasileiro. E assim, fuja disso, tá? Procura criar a cultura profissional, a cultura de quem? Pesquisa, desenvolve e executa. Pesquisa, desenvolve e executa. É muito similar. Eu considero games, na realidade, não só uma engenharia, mas uma ciência, tá? Porque é algo totalmente lógico, palpável, que você pesquisa, desenvolve e executa, tá? Então, procura criar essa cultura profissional de estar justamente pesquisando, desenvolvendo e executando de forma o quê? De forma não só determinada e focada, mas de forma comprometida, de forma de que se eu vou virar várias noites ou não, eu vou estar lá focado. Eu comentei num outro vídeo, um dos criadores do Doom, né? Que inclusive ele era programador, né? Logo já aos 12 anos de idade, quando ele começou a trabalhar na criação do Doom. Ele é o John Romero. John Romero, para quem não sabe, começou a programar lá aos 12 anos de idade. Um dos fundadores da ID, começou numa garagem e junto com seu amigo, mais outros 3, eles criaram o Doom. O Doom fez boom e aos 17 anos de idade o John Romero já tinha a própria Ferrari dele, mansão e tudo mais. Então, daí você já tem uma ideia. Que faculdade que ele fez? Nenhuma. Como que ele chegou lá? Simples. Foco. Determinação, várias noites, sem ter milhares de noites trabalhando no projeto e acreditando, tá? Então assim, poxa vida, você não vai chegar a algum lugar se você não tiver essa cultura do comprometimento, da determinação de se doar, do sacrifício, tá? Ninguém está dizendo que você não tem que viver ou que você não tem direito a viver, a ter vida social, a sair, curtir a vida. Você tem direito sim, mas saiba priorizar as coisas e entenda que não é assim, o mercado não é uma maresia que está sempre aí jogando brisa, sombra e água fresca para você, não. Exige trabalho, exige sacrifício como qualquer outra área. Talvez a área de games exija até um pouco mais, porque ela não é uma área que tem tanta demanda tão grande quanto outros segmentos de mercado. Tá? Okay? O mundo entende que você tem que ter sacrifício para desenvolver, para criar, produzir as coisas, e aqui a gente infelizmente toma um passo largo aí andando para trás. Você deve estar sentindo isso no seu bolso, na economia no país e entre outros segmentos de mercado, tá ok? Então vale a pena você pensar sobre isso, tá bom? Dúvida, entre em contato comigo, Skype, e-mail, Facebook, eu ligo aqui no Camaleão Digital, tá bom? Muito obrigado!